Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre os assuntos do SCP, mais especificamente sobre o SCP-034 e o SCP-035. A gente vai falar aqui sobre o SCP e eu procurei, gente, não consegui encontrar necessariamente várias informações sobre o SCP. Ele é um SCP seguro e poucas informações datam sobre o SCP, já que ele é um SCP bastante simples. Então, bora começar aqui, mas acho que você provavelmente não vai encontrar tantos conteúdos assim sobre o SCP-034. Então, necessariamente, é muito trabalho. Então, peço que você deixe o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Então, bora iniciar o vídeo, bora falar sobre o SCP-034 e o SCP-035. Então, bora lá. SCP-034. Nome: Adaga de Obsidian. Classe do objeto: seguro. Essa daqui é uma adaga. Se você olhar para ela, ela é formada de um modo rústico, né? E é exatamente pelo seu formato, que é bastante peculiar. Ela é feita de obsidiana. E já é bastante curioso daí. Porém, data-se que ela foi utilizada pelos povos sul-americanos para necessariamente rituais. As tribos indígenas sul-americanas utilizavam, né, essa adaga para rituais e necessariamente para sacrifícios dos deuses dele. Ela data-se numa época de 1000 anos de idade que essa adaga possui. Também há registro de utilização de alguns espanhóis. Ela deve estar sendo contida numa sala segura, trancada numa gaveta totalmente lacrada. As pessoas que entram em contato com esse SCP devem ficar em supervisão durante 24 horas até que toda a sua identidade seja confirmada. Necessariamente o SCP só pode ser, as únicas pessoas que podem entrar na cela do SCP são pessoas do nível 4, ou os membros da Fundação SCP do nível 4. E qual é a anomalia desse SCP? Ele é seguro porque é um objeto, ele é facilmente contido. Como eu disse para vocês, é bastante simples entendê-lo. Mas a sua anomalia que causa uma questão diferente. Ele dá ao seu portador a capacidade de se transformar em outra pessoa, necessariamente faz a pessoa se transformar necessariamente em metamorfo. Se você corta alguma pessoa com essa faca, um pedaço de carne da pessoa com essa faca, você assume a identidade dessa pessoa na qual a faca cortou. Necessariamente você vai adquirir a forma completa dessa pessoa, mas não necessariamente como uma forma metabólica ou algo do tipo, é uma forma perfeita, uma forma não necessariamente uma forma só aparencial, uma forma física totalmente, metabolismo, ossos, corpo, visão, tudo, de peso e altura você vai adquirir como se fosse um clone daquela pessoa na qual a faca cortou. Necessariamente ela pode fazer isso, porém ela possui algumas restrições. Primeiro, a transformação foi dito pelos membros da fundação que a transformação é algo totalmente doloroso. É algo tão doloroso, mas tão doloroso que há registro de traumas psicológicos das pessoas que são transformadas. Necessariamente, as pessoas que são transformadas, ela acaba adquirindo perfeitamente o DNA da pessoa na qual ela foi transformada, porém ela possui uma regra. Se a pessoa, a faca corta a pessoa, mas se a pessoa que foi cortada morrer, a pessoa necessariamente acaba destransformando, como se a pessoa voltasse ao normal na qual ela estava antes. E se a pessoa morrer da qual ela se transformou, necessariamente a transformação vai se desfazer e a pessoa vai voltar ao normal. Porém, essa faca deve ser necessariamente contida, já que necessariamente pode causar grandes problemas psicológicos e a pessoa pode acabar utilizando ela para um certo mal, como podemos assim dizer, já que ela se transforma em outra pessoa, pode-se ter uma vasta gama de habilidades para necessariamente fazer vários crimes por aí. Mas é detalhe que essa faca, né, ela cria problemas físicos e mentais bastante graves durante a transformação. Então ela deve estar contida pelos membros da fundação para pesquisa e análises, e assim necessariamente ou eles necessariamente consideram ela como objeto descartável, ou que pode ser destruído no caso, ou necessariamente está guardado lá para os membros da fundação em análise. E esse daí era o SCP-034. SCP-035. Nome: Máscara Possessiva. Classe do objeto: esse daqui é legal, esse daqui é famoso, mas esse daqui é bastante perigoso e muito perigoso. Esse SCP é classificado como item não à toa. Ele é bastante interessante, a sua complexidade é bastante intrigante. Assim como outros SCPs, não se sabe necessariamente onde ele foi encontrado, mas necessariamente ele apresentou uma grande probabilidade de periculosidade por ser o que ele exatamente é. Necessariamente, esse SCP consiste como uma máscara de teatro branca, porém ela pode alternar na sua constituição do seu rosto, na qual ela pode estar tanto alegre quanto triste.
Ela pode ter uma das duas expressões, dependendo daquela clássica expressão do teatro, que é a tragédia, e a máscara da tragédia e a máscara da alegria. Porém, ela possui algumas características peculiares. Ela deve ser necessariamente guardada numa caixa de vidro de 10 centímetros de espessura. E não só isso, local totalmente selado. A área dele deve estar totalmente selada. E tudo que deve necessariamente manter ele é aço, ferro e chumbo, necessariamente para que ninguém chegue perto dele. Só os pesquisadores, no máximo os 12 pesquisadores podem entrar lá. E também 2 guardas de nível padrão devem estar fora da cela. Eles não têm autorização de entrar na cela do SSCP. Há câmeras na qual onde esse SCP está para local de corrosão, já que necessariamente ele solta um fluido entre sua boca e seu rosto, que necessariamente é altamente corrosivo e derrete tudo que toca. Vidro é o que se mais mostrou presente na decomposição dele, que dura mais antes de derreter. Então, necessariamente, um vidro de 10 centímetros de espessura foi utilizado para manter ele preso. Ele necessariamente parece ser um ser consciente quando entra no hospedeiro, na qual ele assume a consciência desse hospedeiro, mas daí vamos falar daqui a pouquinho. Vamos por parte para falar sobre esse SCP. Necessariamente ninguém pode chegar perto dele de 1,2 a 2 metros de distância. Ninguém pode chegar perto dele, porque se alguém chegar perto dele vai sentir uma vontade incontrolável de colocar esse SCP na cabeça, no rosto no caso. E colocá-lo é algo que não pode acontecer em modo algum. Se alguém colocar ele, necessariamente deve ser retirado do local, ser vários exames psicológicos e necessariamente mantê-lo sob vigilância constante para que ele necessariamente não acabe enlouquecendo. Esse SCP é bastante perigoso porque ele ataca necessariamente o corpo da pessoa e pode necessariamente matar ela com morte cerebral. Porém, isso é só o começo. Aquele fluido que sai do corpo dele pode derretê-lo o corpo imediatamente. Esse SCP pode ter vários, necessariamente, como pode se dizer, ele pode manipular o corpo da pessoa e matá-la aos poucos. Necessariamente pode derreter, basta ele querer exatamente isso, pode derretê-la facilmente. Mas necessariamente ele manipula o corpo da pessoa e como se ele pudesse falar por ela, né? Como se ele necessariamente acabasse com a pessoa e manipulasse o corpo. Esse corpo necessariamente vai entrar em estado de decomposição acelerada. Necessariamente um corpo necessariamente poderia produzir um pouco mais lento, ele vai acelerar a decomposição desse corpo, tornando ele necessariamente um corpo massivo totalmente podre. Ele necessariamente faz isso com qualquer pessoa que se aproxima dele. Ele apresentou, quando ele estava sob um portador, ele apresentou ser um ser bastante manipulador, um ser necessariamente que psicopático, ele mata as pessoas, necessariamente ele faz a pessoa cometer suicídio e de formas totalmente variadas. Necessariamente ele apresentou ser um ser que tenta manipular tudo à sua volta, tenta conseguir tudo que ele quer e necessariamente ele não vai parar até conseguir outro portador até conseguir necessariamente matar todas as pessoas que ele quer. Todo o que aquele líquido preto toca necessariamente vai derreter, vai se decompor, vai se transformar em outro líquido preto. Necessariamente as câmeras que ficam naquele lugar estão vigiando a caixa de vidro de 10 centímetros de espessura para ver quando ela necessariamente vai corroer e necessariamente eles vão trocar aquela caixa para outra caixa assim para impedir que necessariamente esse líquido se espalhe e esse SCP necessariamente possa, né, acabar saindo da sua prisão. Ele necessariamente aqui tem porque ninguém pode chegar perto dele, mas como é um objeto, ele não apresenta ser um risco necessariamente maior, mas ele apresenta um risco muito grande para as pessoas que necessariamente chegam perto dele. Os membros da fundação que tentam trocar a sua cela necessariamente acabam tendo uma certa distância para fazer isso, para tentar não colocar máscara. Eles são necessariamente prontos para impedir que o SCP os manipule e tentar controlar o seu corpo. Ele mata as pessoas provavelmente na hora, mas antes necessariamente cria um trauma psicológico até matá-las com uma falência no cérebro, né? E manipular o corpo dessa pessoa. Foi mostrado um áudio na qual esse SCP usa um portador para falar com um membro da fundação. E vai aparecer bem aí, ó. Opa, e aí? Prazer em conhecê-lo. E quem você é? Eu não sou estúpido o suficiente pra cair nessa. Certo. Então você leu o meu arquivo. O que deve significar que a proibição de entrevista foi suspensa, né? Nunca pensei que me deixariam possuir outro hospedeiro novamente. Engraçado. Eu não me lembro de ter visto você antes. Provavelmente porque todos que estiveram em contato com você se suicidaram ou morreram por causa dos fluidos que você expele. Eu lamento muito ouvir isso, mas eu não consigo segurar sempre, sabe?
quando você tem que ir no... Você sempre faz birra até conseguir o que deseja. E aqui estou eu, só querendo bater um papo. Aí está você. Quanto tempo temos? Bem, isso depende. Quanta decomposição você consegue suportar? O último decaiu antes que o apagão pudesse ser consertado. Eu poderia derreter esse cara aqui até os ossos em algumas horas. Mas você não parece o tipo de pessoa que consegue ver humor nisso. Sempre pra baixo. Belo truque. Vamos ver como você se sai com essas perguntas. Quem arrisca não petisca. Eu gosto disso. Apenas responda, sem trapaças, sem manipulação, e outras sessões de entrevistas serão consideradas. Hã? O quê? Mais? Mais pessoas também? Sim. Parece bom. Eu vou cobrar de você. Venha, vamos começar. Eu tô morrendo sentado aqui. Para você ver como esse SCP pode ser necessariamente tão manipulador quanto mortal. E esse é o SCP-035 e o SCP-034. Você gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal. Sim, obrigado por tudo. Vale se destacar que essas informações sobre esse SCP são bastante difíceis de ser encontradas. Então peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Sim, obrigado por você ter assistido até aqui. Confira os outros vídeos do canal que eu falo vários vídeos diferentes na semana. Obrigado por tudo. Valeu e tchau. E passe bem. E se você gostar de outros vídeos de anime, vídeos de terror e vídeos de vários conteúdos que tem aqui no canal, é só procurar nas playlists. Sim, também eu faço react de anime. Obrigado por tudo, valeu e tchau. Valeu por tudo, tchau.